pessoal, eu sou Raquel Rios, psicóloga, psicanalista e sempre acreditei que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, como cantou Vinícius de Moraes. Esse é um espaço de conversa sobre aquilo que nos faz humanos, os vínculos que nos atravessam e nos transformam. Aqui, a gente escuta histórias reais, celebra laços e sustenta com carinho e com cuidado aquilo que insiste em nos unir. Sejam bem-vindos ao Pode Encontrar. E hoje, com uma convidada muito especial, Silvia Castro. Ela é uma pessoa admirável que acredita que é possível transformar o mundo a partir do que está no nosso alcance. Ela é publicitária, jornalista, palestrante, apaixonada por impacto ambiental e sustentabilidade e, sobretudo, por pessoas e suas histórias. Silvia vai atrás de boas histórias onde quer que elas estejam. No Brasil, no Haiti, em campos de refugiados no Líbano. Histórias que revelam encontros capazes de transformar realidades. Ela é produtora e apresentadora do podcast Na Boa, que também é uma coluna na BHFM, e atua ajudando pessoas e empresas a fazerem a diferença. Hoje, teremos o privilégio de ouvir um pouco dessas histórias, sobre encontros que transformam e sobre como a inspiração pode sim virar ação. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, Raquel. Eu que tenho um prazer imenso de estar aqui para poder falar desse tema, né? Sobre encontros, sobre conexão, sobre pessoas. Então, vai ser uma delícia esse papo, tenho certeza. Já está sendo. E o meu contato com você, Silvia, como eu te falei, foi ouvindo, né, a sua palestra no TEDx. E eu fiquei muito emocionada, muito tocada pelos encontros que atravessaram sua vida e de alguma forma transformaram, né, seu percurso profissional, pessoal também. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, mudou tudo. Bom, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava lá junto com meu marido, na época a gente estava noivo, por isso que eu fui pra lá. E aí eu casei, tive 2 filhos no Rio. E aí chegou aquela época da gente... daquela virada, né? Sim. Acho que todo mundo passa por isso. Eu e meu marido, a gente já estava querendo voltar para Belo Horizonte, a gente já não estava muito satisfeito mais com o nosso trabalho lá. E aí a gente voltou para BH e eu me vi naquela fase da vida assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu já sei o que eu não quero fazer, mas eu não sei o que eu quero, né? Mas eu tive algumas experiências lá no Rio que elas apontavam já o que realmente pulsava dentro de mim, o que eu gostava. Então, eu sou publicitária, jornalista, e lá no Rio eu trabalhei como roteirista em alguns programas de entretenimento da Globo. Sim. E um desses programas foi o da TV Xuxa, onde a gente tinha um quadro onde a gente contava histórias e a gente realizava sonhos. As pessoas tinham que escrever cartas, elas contavam qual que eram os seus sonhos e a gente selecionava as melhores para realizar. Só que não bastava a gente selecionar a carta, a gente tinha que ir até a pessoa, conhecer a realidade dela, entender de que forma que a realização daquele sonho ia de fato transformar a vida dela. E aí, com esse trabalho, eu acabei conhecendo não só um Brasil que eu desconhecia, mas pessoas que eu jamais me encontraria se não fosse por causa desse trabalho. Então, por exemplo, quando a gente pensa no Nordeste, geralmente, até então, eu só tinha ido até as praias, né? Turista, eu nunca tinha imaginado ir, eu vou viajar pro sertão. Quero ver como é que é o sertão do Piauí. Não, isso não passava pela minha cabeça, né? E com esse trabalho, eu acabei conhecendo esses lugares e essas pessoas. E isso me pegou, assim, em cheio. Então, eu aprendi muito a fazer a parte técnica. Roteiro, a edição, a produção. Enquanto eu estava ali fazendo um roteiro e acompanhava as gravações, eu ficava olhando onde que posicionava a câmera, a luz. Então, eu fui entendendo dessa parte técnica. Mas o que eu gostava mesmo era da experiência. Do encontro, exatamente. De ir para lugares que eu jamais imaginaria que eu fosse e de conhecer essas pessoas de realidades tão distintas. E com sonhos, assim, que chegava pra gente tanto... eu gostaria de ir pra Disney, quanto eu gostaria de ter um banheiro dentro da minha casa. Então, eram sonhos dos mais diversos tipos possíveis, né? Então, eu gostei muito disso. Então, quando eu voltei... acabou, né, a minha trajetória ali no Rio, na Globo, eu voltei para Belo Horizonte, eu pensei assim, eu quero continuar
é gravando. Eu quero continuar fazendo roteiro, eu quero continuar contando histórias, mas principalmente de pessoas reais, né? Na Globo eu poderia ter tido a oportunidade de ir pra dramaturgia, por exemplo, mas foi uma coisa que não me brilhou os olhos. Eu queria conhecer histórias reais, né? E aí, acho que um dia eu tava pesquisando na internet, eu devo ter colocado alguma coisa assim, experiência de vida, experiência marcante, buscando realmente alguma coisa que eu pudesse fazer, que fizesse sentido pra mim. E aí chegou a propaganda de uma empresa que ela é como se fosse uma agência de turismo voltada para viagens de voluntariado, mas a VV, que é a V Volunteer, ela hoje é muito mais que isso. Ela realmente promove experiências voluntárias e ela fala de causas humanitárias, realmente formando a pessoa para isso, com uma consciência ou com ações, sejam ações pontuais. Então, eu vou passar as férias, sei lá, vamos colocar aqui, na Bahia ou em Paris. Eu posso tirar 1 hora das minhas férias e fazer um trabalho voluntário nesse lugar? Posso tirar uma manhã ou um dia? Você escolhe. Que legal. E a VV promovia isso. Como também eles têm uns pacotes de viagens que eles promoviam para fazer trabalho voluntário. E eles estavam chamando uma turma para ir pro sertão do Piauí, para reformar uma fábrica de brinquedos de madeira. E aí eu falei, gente, isso é muito legal. Eu vou nisso, isso tá me chamando, assim. Eu sou aquela pessoa que tudo eu acho que tem sinais. E aí eu falei, não. Escuta a sua intuição, né? Demais, demais. Teve uma vez que uma pessoa, até relativamente recente, que falou pra mim que intuição, isso que a gente escuta, isso é Deus sussurrando no nosso ouvido. Eu adorei essa definição, né? Que eu acho que é isso. É isso. E aí eu falei, gente, eu vou nisso. Eu vou nessa viagem. E aí eu entrei em contato com eles, me inscrevi e perguntei se eu poderia ir gravando. Se eu poderia fazer um roteiro daquilo, se eu poderia registrar aquela experiência. Porque assim como eu nunca tinha tido essa experiência, muita gente também não tem. Não faz ideia. Não faz ideia. E às vezes não tem a disponibilidade, a vontade. Mas vendo um vídeo meu, vendo ali aquele conteúdo... É tocado também, Pode ser tocado, pode querer ajudar mesmo que distante, né? Não precisa ir lá necessariamente. E aí eu fui fisgada completamente com essa experiência. Fisgada. Aí eu amei, eu fiquei 5 dias em Acauã, que é uma cidadezinha no interior do Piauí, junto com mais 20 voluntários de tudo quanto é canto do Brasil, que largaram os seus trabalhos, assim, pediram, estavam usando às vezes as suas férias, período de férias para fazer aquilo, ou pediram uma licença de 5 dias no trabalho. Gente que poderia estar... Todo mundo ali estava com a vida feita, com a vida ganha, mas não estava se contentando com aquilo. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com o voluntariado, com o termo empreendedorismo social, que é uma coisa que eu não conhecia, que eu nem sabia que existia, né? Que foi isso que essa fábrica lá fez. Eu tô falando de uma cidadezinha de 8 mil habitantes, que as pessoas vivem basicamente de agricultura, só que ela chove 1 vez por ano. Então, como é que eles vivem, né? E aí uma pessoa se mudou para Acauã, que é o Júnior, ele se mudou para entender como que aquela cidade funcionava, como é que aquelas pessoas viviam, e ele teve a ideia de criar uma fábrica de brinquedos de madeira, onde as mulheres iriam fazer o acabamento, fazer a embalagem, preparar todos os brinquedos para serem comercializados, e os homens iam fazer a parte mais pesada, de marcenaria, do corte, enfim. E foi muito legal, porque eles fizeram uns jogos que eles não perderam a identidade do Nordeste. Então, assim, o jogo da memória era o bode, a macaxeira, a manteiga de garrafa. Gente. O dominó, ao invés de ter as bolinhas, era cactus. Então, eles mantiveram a identidade do sertão, daquelas pessoas ali. Raízes, né? Mas deram para eles uma nova perspectiva de vida, né? E foi muito legal, porque assim que eles lançaram esse jogo, uma grande marca, a gente pode falar de marca aqui? Nome de marca? Claro, a Tokstok que é bom, comprou. A gente precisa compartilhar. Eu acho que a gente tem que dar bons exemplos para as empresas também, que daqui a pouco a gente deve falar disso, né? Mas a Tokstok já comprou de cara 3 mil unidades dos jogos. Olha. E aí uma parte da renda
era toda revertida para a comunidade. Então eles mudaram completamente o cenário daquela cidadezinha, a Cauã, com o empreendedorismo social, com o voluntariado ali, cada um que vai ver de que forma que pode contribuir, mesmo de longe, ou depois que vai embora também, né? Então, assim, a gente teve pessoas que trabalhavam na Natura, que depois levaram produtos para eles. Então, quem conseguia bater a meta do mês ganhava produtos. Isso vai estimulando eles ali, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana. E aí, eu já saí falando assim, eu quero mais, né? E aí, eu não parei. Fui fazendo um trabalho voluntário atrás do outro. E aí, quando a gente começa, as portas também vão se abrindo, né? Que eu acho também que é um grandíssimo sinal de que é esse o caminho que tem que seguir. Quando as portas começam a se abrir, você fala, peraí, então... Tô no meu caminho, né? Fazia sentido pra mim fazer tudo aquilo. Eu sempre gravando, eu sempre filmando, fotografando, querendo mostrar ao máximo para as pessoas o que eu tava vivendo ali. Exato. Que era inédito para mim e era inédito para muitas pessoas também, né? Exato. E aí que eu fui parar em todos esses lugares aí que você citou, né? O Haiti, o campo de refugiados no Líbano, fui para Moçambique, fui para umas tribos no Peru, as tribos Shipibo-Conibo, que elas estão assim, eu demorei 26 horas para chegar lá. Porque eles ficam completamente isolados, mas é uma cultura que está se perdendo, porque os jovens estão indo embora. E então a gente chegava nessas tribos, são só pessoas mais velhas ali. Eu fui com um grupo de médicos e dentistas. E então, muitas vezes, as pessoas ali das tribos, elas nunca tinham visto um médico na vida. De tão isolados que eles estavam, assim. E a alegria deles de ver a gente, a forma tão peculiar que eles vivem, sabe? Ali na beira do rio. Eu tô falando, eles moram na floresta amazônica, mas do lado do Peru, né? Na selva peruana ali. Então, foi uma experiência, assim, incrível. E aí, cada vez que eu ia contando, que eu ia mostrando tudo isso... E eu ia chamando a atenção de algumas marcas, ou acabei chamando a atenção, por exemplo, da Rádio 98 aqui de Belo Horizonte, né? Que me chamou para fazer um outro trabalho para eles. Mas não adianta, ali eu já tava picada, completamente já tomada por essas experiências que eu tava tendo. E eu acabei criando o quadro Aceleradores do Bem, na 98. Que foi onde eu contei durante 7 anos. Eu contei histórias e apresentei bons exemplos. Gente que está fazendo a diferença. Projetos, como que as pessoas podem se engajar. Mostrar que não, o mundo não está perdido. Não tem coisa. As notícias não são, na sua maioria... só ruim, catastrófica, tragédia, drama, sangue, assassinato, não. Tem muita coisa boa acontecendo, né? E a gente precisa dar espaço pra isso. Muito. Né? A gente é carente disso, né? Muito. Eu te falei antes da gente começar, a minha sensação, vindo pra cá, de que privilégio a gente parar pra ter esse tipo de troca, porque a gente é muito bombardeado por notícias catastróficas, e a gente precisa de exemplos reais, né? Que não são idealizados, não são roteiros de cinema, para fortalecer a nossa esperança, a nossa aposta, né, no bem, na nossa necessidade de encontro com as diferenças, né? Porque olha quanta coisa, quantas diferenças você entrou em contato e a sua disposição para viver isso, né? Porque você não sabe aonde que isso vai te tocar, o que aquilo vai te mobilizar. Não, a gente não faz assim. A gente imagina, a gente... né, pensa algumas coisas, a gente tem as informações todas antes da gente ir pra esses lugares e tudo, mas a gente não faz ideia do que é quando a gente chega lá e se depara com tudo isso, né? E eu não falo nem só desses lugares que eu fui, mas acabou que com esse quadro que eu fiz, né, o Aceleradores do Bem, eu falava muito de projetos e de ações aqui em Belo Horizonte por conta do alcance da rádio. Então eu acabei conhecendo também lugares, pessoas e projetos aqui em Belo Horizonte. E eu tô falando, Raquel, de comunidades na frente da minha casa. Olha só. Sabe? Que assim, eu nunca tinha entrado, que eu não fazia ideia de como que as coisas... de como que as coisas acontecem ali. Ou então, de lugares que eu demoro 30 minutos pra chegar. E é uma realidade, assim, que eu jamais imaginaria que existe em Belo Horizonte. Né? Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Tão perto e tão longe. Emocionalmente falando. Então assim, e muito
as pessoas, sabe? A quantidade de gente, assim, que tá fazendo a diferença, que tira água de pedra, que faz acontecer. É impressionante, assim, tem gente que fala assim, você vive no mundo da lua, nossa, mas que mundo é esse que você vive, que só tem gente boa? Eu falo, mas é esse mundo que eu convivo. Exatamente. É esse mundo que eu vivo, né? Que você tá tendo. Todo dia eu busco o quê? Eu busco boas histórias, gente que tá fazendo, ações bacanas pra mostrar, então eu acabo sendo realmente contagiada, né, por tudo isso. Então, eu acredito piamente que a maioria, assim, massiva das pessoas, elas são do bem, as pessoas são do bem, as pessoas querem fazer o bem, muitas vezes elas não sabem como, isso que eu te perguntar, aonde, Silvia, eu mesmo né? já tive essa experiência de às vezes sentir esse impulso a fazer um trabalho voluntário, mas às vezes não saber por onde começar. Né? E tem diversas possibilidades, né? Tem vários projetos, ou às vezes, eu não tenho a disponibilidade de tempo, mas poxa, eu tenho a possibilidade de recurso, mas eu tenho a possibilidade de conhecimento, eu tenho a possibilidade de fazer pontes, que é uma coisa que as pessoas às vezes não param pra pensar. Mas quantas vezes eu falo assim, que tem o Dodó, ele é de um projeto aqui de BH que chama Arautos do Gueto. É um dos projetos que eu sou assim, mais fã. Eu adoro eles. Eles estão ali no Morro das Pedras. E uma vez o Dodó tava me contando que ele tava reformando um estúdio lá no projeto dele, que eles dão aula de música. E ele tava lá reformando e ele pensou assim, nossa, ia ser legal ter uns 2 puffs aqui em casa, né? Aqui em casa, não, desculpa, aqui nesse estúdio. Ia ser legal porque não ocupa muito espaço. E ele só pensou isso. E nesse mesmo dia, uma pessoa me ligou e falou, Silvia, eu tô com 2 puffs aqui em casa. Você sabe de alguém que tá precisando? Não é por aí. E eu, na hora, eu falei assim, não sei quem pode estar precisando. Vou perguntar aqui pra alguém. E eu perguntei pro Dodó. E aí ele fala assim, não é possível. Você conversou com alguém aqui do Arautos? Eu falei, não. Você não ligou pra ninguém essa semana? Eu falo, não. Ele falou, mas não é possível. Assim, e aí ele fala, a minha conexão com a Silvia é impressionante, porque é isso. Sim. A gente... nessa mesma vibração, né? É isso. Nós somos pontes, todo mundo é ponte, né? Então é só a gente estar aberto e a gente estar ligado aos sinais que a gente vai começar a perceber que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz, sem tanto esforço, sem abrir mão de tanta coisa, né? Sim. Muita gente me vê fazendo trabalho voluntário, que hoje eu falo assim, eu não sei nem mais se é trabalho voluntário, se é trabalho, o que é, porque a minha vida hoje é muito tudo junto e misturado, né? Eu registro essas ações voluntárias por trabalho, mas eu também vou como voluntária, enfim. Mas muita gente olha e fala assim, um dia quando eu tiver tempo eu vou fazer isso com você. E não é isso. Não precisa esperar, porque isso não vai acontecer. Não vai, infelizmente, a gente tá numa época, né, e numa dinâmica de vida que ninguém vai sentar e falar, pronto, agora eu vou, acho que agora eu estou pronta para fazer trabalho voluntário. Não tem isso, né? Então é realmente a gente começar a perceber as possibilidades, o que está ao nosso alcance. Sim. Né? Uma pessoa que está do nosso lado, às vezes uma pessoa que trabalha com a gente, é o porteiro do nosso prédio, é a funcionária que trabalha com a gente. É começar a entender melhor tudo isso, né? E olhar para o outro, né? Porque eu acho que isso demanda um olhar para o outro e às vezes a gente está tão voltado para a gente mesmo, né? Para as nossas necessidades, desejos, que isso passa despercebido e às vezes as pessoas têm uma ideia de trabalho voluntário como algo assim muito grandioso e não é. Né? O que você está trazendo pequenas atitudes podem fazer uma diferença enorme. Enorme. E não precisa ser para muitas pessoas, né? Sim. Eu tenho um grande amigo que o voluntariado me trouxe, que é o Léo Fará, ele era o capitão dos bombeiros lá em Brumadinho, foi por causa disso que eu conheci ele. Hoje o Léo, ele virou um grande palestrante e ele treina equipes, ele fala muito de liderança. Ele é uma pessoa bem bacana para você trazer, já viu? Quero, Léo, tá convidado, hein? Já pode trazer o Léo aqui, que ele tem histórias incríveis, assim. E o Léo fala, a gente não precisa mudar o mundo de muitas pessoas, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa que seja,
né? E isso já é muito, né? A gente não precisa mudar o mundo, mas o mundo de uma pessoa, né? O Léo fala muito isso. E é isso, quando a gente faz, assim, toda a diferença, né? Teve uma vez que uma senhorinha falou comigo, olha, eu não faço muita coisa, não. Eu junto com as minhas amigas e a gente consegue doar, assim, umas 5 cestas básicas por mês. Olha. Então, aí ela foi continuando a falar, eu falei, olha, desculpa que eu vou interromper a senhora, mas primeiro, vou te corrigir. Você faz muito, sim. Claro. Pergunta para essas 5 famílias a diferença que essa cesta básica fez. E vai perguntar para elas se foi pouco que você fez, né? Aí ela olhou pra minha cara, ela falou assim, nossa, Silvia, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Falei, mas é isso. É sobre isso. É sobre, né? Isso. A gente não vai mudar o mundo, eu não tenho essa coisa de, vamos mudar o mundo. Não, mas a gente também vai ficar aí apático, né? Indiferente Exato. A tudo que tá acontecendo, sendo que a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa, né? E não é só mudar o mundo do outro, o quanto a gente é transformado nessas experiências, como você está trazendo, né, Silvia? Eu me lembro até de um relato que você falou lá, de uma pessoa que escolheu passar o aniversário dela em Brumadinho. Foi. E falou que foi o melhor. O melhor das comemorações. O melhor aniversário da vida dela. E olha que a gente tá falando de um momento extremamente difícil. Trágico. Né, assim, Brumadinho, eu fui pra lá 5 dias depois do rompimento da barragem, fui para fazer um trabalho para 98, e na hora que eu cheguei lá, eu pedi uma entrevista para um morador, e ele falou comigo, eu não vou entrevistar vocês da imprensa. Ele falou todo bravo, sabe? Eu não vou dar entrevista para vocês da imprensa, porque vocês vêm aqui, vocês filmam o pior momento da gente, mas daqui a pouco acontece outra coisa e vocês vão embora, e daqui a um mês, eu garanto que não tem ninguém aqui. E aí ele falou aquilo pra mim e eu na hora eu me senti assim, mas eu não sou assim. Mas ele não tem como saber, né? E aí eu falei com ele, se eu voltar daqui a um mês, você me dá uma entrevista? Ele falou, dou. E Raquel, eu tava falando de um momento de Brumadinho que eu escutava alemão, francês, japonês, o mundo inteiro estava em Brumadinho. Você não conseguia andar pelas ruas de Brumadinho de tanta gente, era a televisão do mundo todo ali. E um mês depois eu voltei e esse morador tava certo. Era só eu lá. Era só eu. E aí eu voltei e eu assumi esse compromisso de durante 1 ano eu ficar indo a Brumadinho todo mês para mostrar como é que aquelas pessoas iriam se reerguer. E de que forma que as pessoas poderiam ajudar. E aí, nessa experiência que eu tive durante 1 ano em Brumadinho, eu conheci muitos voluntários. Gente que também voltou muito mais vezes do que eu, que ia praticamente todos os dias pra lá, e essa mulher foi uma delas. E ela falou, eu escolhi passar o meu aniversário lá em Brumadinho, com as famílias que eu já criei laços, que eu tenho afeto, que eu criei vínculo, e foi um dos melhores aniversários que eu já tive, porque eu nunca me senti tão útil, sabe? Ela falava isso, eu nunca me senti tão útil. O valor da vida dela, né? Então isso, assim, são essas pequenas frases, né? E esses momentos, assim, que a gente vai começando... Muda tudo, sabe? Muda tudo. Quando a gente começa a fazer trabalho voluntário, muda completamente, assim, os nossos valores, as nossas percepções, os momentos que a gente vive, sabe? Assim, às vezes aniversário meu, eu falo, gente, eu quero doação para um projeto que eu conheci que é tão legal, eu não quero presente, eu quero doação. Minha irmã brinca muito comigo, ela fala, você ficou doida, eu não sei se eu consigo chegar nesse ponto de não pedir para me dar presente, eu adoro ganhar presente. Esse nível. Mas aí quando você olha, você fala, gente, mas eu já tenho tudo. Sabe, eu tenho tudo que eu preciso, eu já sou tão privilegiada, né? Quando a gente também escuta essas histórias de voluntariado, muitas vezes a gente escuta histórias tristes, né? Porque eu vim de uma família muito humilde, porque eu perdi meu pai, ou eu perdi minha mãe. Quando a gente começa a ver histórias de voluntariado que envolvem doenças, você deve escutar muito isso no consultório, né? De mães que às vezes estão ali com um filho em tratamento, ou que perdeu o filho. Aí elas começam a se mobilizar por causa disso. Eu não tenho história triste pra contar. Graças a Deus, que bom, sou abençoada por isso, né? Eu vim de uma família muito privilegiada, que bom, né? Mas o que eu vou fazer com esse privilégio? Né? Eu não consigo ficar ali nos meus privilégios, ali no meu mundo, que é super confortável, e não fazer nada, né? Que às vezes eu converso com pessoas que a solução pro projeto que eu acabei de conhecer tá no meu amigo ali, ó, né? Que é só eu pedir, é só eu falar com ele ali, ó, ele já vai conseguir
eu volto a falar de novo das pontes, né? Das pontes. Olha as possibilidades que a gente tem nessa posição que a gente tá, de privilégio. Olha as possibilidades que eu tenho de pontes, de mobilização, de mostrar para essas pessoas que jamais não, né? Mas muito difícil terem contato com essas outras realidades. E se não tem alguém ali, ó, pra falar, opa, pra cá. Né? Exato. Muitas vezes eu sou a doida, a maluca, e lá vai ela, pra onde que ela vai? E aí... Como é que é pra sua família, Silvia? Você tem, né, seu marido, seus filhos, eu acho que deve ser um privilégio deles também, né? O quanto que eles se abastecem através das suas experiências, e que privilégio dos seus filhos, já tão novos, tendo contato com isso, porque eu acho que a gente também precisa fazer o que a gente tá fazendo aqui com as novas gerações. Sim, né? Com certeza. Olha, no início, eu não vou negar pra você, não. No início, meu marido, ele ficou meio assim, porque eu falei, olha, minha primeira experiência foi lá em Acauã, né, que eu contei aqui no sertão. Eram 5 dias. Aí ele falou, não, beleza, 5 dias dá pra segurar a onda. Daqui a pouco ela tá Só que logo depois... aí logo depois veio o Haiti. O Haiti foram 13. Então, assim, aí ele já falou, epa, agora são mais dias também. Então, só que eu acho que o Rodrigo, ele foi vendo, o Rodrigo é meu marido, né? Ele foi vendo o tanto que aquilo me fazia bem. Sim. Sabe? O quanto a esposa dele voltava pra casa preenchida, realizada, sabe? Com ainda... Exatamente, assim, sentindo viva, que ele não tinha como, né, assim, cortar isso, negar isso, até porque ia ser um problema sério, né? Porque a taurina aqui não ia aceitar, assim, então tá, o meu marido não quer que eu faça isso. Então, assim, ele foi entendendo e a gente vai conciliando, né? Claro. Agora, é muito engraçado, porque várias vezes eu chamo os meninos pra ir comigo em algum projeto, eu vou gravar não sei aonde, quem vai comigo? Às vezes é um sábado, alguma coisa assim, e eles não vão. Aí eu falo, gente, como assim? Pelo amor de Deus. Aí eu falo, gente, não é possível, os meus filhos não vão. E aí a gente vai percebendo, Raquel, que a sementinha, ela é plantada todos os dias, sabe? Então, às vezes, eles não precisam ir, né, comigo. Mas, às vezes, na hora que eu falo, poxa, eu conheci um menininho hoje que vocês acreditam que nem bola tem? Eles saem correndo na hora, vão pro quarto e pegam a primeira bola que eles veem na frente e falam, toma. Olha só. Separei essa, sabe? Então, assim, o meu caçula, então, ele fala muito. Ele nunca falou assim, mãe, não quero mais isso, pode jogar fora. Ou, mãe, pra quem que a gente pode doar? Sabe, ele tem isso já. E a mesma coisa com o lixo lá em casa, né? Que eu falo que eu sou lá em casa, meu marido fala assim, eu não sei onde que joga fora nada aqui em casa, porque se eu jogar na lixeira errada... Hoje eu lembrei de você, usei alguma coisa de maquiagem, vi a embalagem, eu lembrei do stories que você tinha feito, eu falei, esse aqui é no reciclado. Muito bom, olha muito só bom. O quanto que... Isso já é uma forma de ajudar. Isso já é uma forma de fazer a diferença, né? Quando a gente separa um lixo, quando a gente tira ali, ó, a parte orgânica e coloca o lixo seco, né, que é o que eu falo, que é o que a Tetra Pak, a bandejinha de isopor, um plástico, uma embalagem, quando eu coloco ela num lixo e eu coloco em outro o orgânico, eu tô facilitando tanto a vida daquele catador que não vai precisar revirar o meu lixo para pegar o que ele precisa. Eu tô facilitando tanto a vida da empresa que vai reciclar aquela embalagem e que não vai ter um caldo de feijão em cima. Isso é ajudar. Isso é a gente ter a consciência de, poxa, deixa eu fazer minha parte, né? Exato. Sabe que já tem países que eles estão responsabilizando totalmente as pessoas pelo descarte do lixo. Então, se você comprou, isso agora é uma responsabilidade sua. Eu acho essa mentalidade corretíssima. Corretíssima. Claro. Né? Porque a gente hoje coloca aquele lixo pra fora e ele não é mais nosso. Mas não é só de embalagem, né, Silvia? Eu me lembrei daquele documentário sobre o consumismo no Netflix, mostrando que, até com roupas, tudo, né? Quando a gente adquire um produto, a gente não tem essa consciência do ciclo final. Pra onde que vai aquilo? E muitas das coisas vão se acumulando no ambiente e a gente não faz ideia, porque também tem um outro lado que quer tamponar e retira um pouco essa responsabilidade que é de todos nós. Porque isso tá a casa é nossa, exatamente. Né? Isso vai começar a mudar, já está mudando,
poderia estar mais adiantado, como em outros países, né? Mas é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Que é o quê? Todo mundo é responsável, né? A empresa que produziu, então ela é responsável por escolher materiais que são mais fáceis de serem reciclados. Eu sou a responsável por dar o destino correto para aquele lixo também. E vamos colocar o poder público, ele tem que ter uma infraestrutura mínima para aquilo chegar até as cooperativas, para aquilo realmente conseguir circular, né? E ter uma nova vida de novo, enfim. Mas tudo a responsabilidade é de todo mundo. Exato. Não adianta eu chegar e falar, pronto, isso aqui não é mais meu, né? Pronto, vou misturar tudo ali, né? Então, eu acho que é isso, são os nossos hábitos, são as nossas formas de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o que está ao nosso alcance, o que a gente compra, de quem a gente compra, né? Então, poxa, eu vou comprar de uma marca que eu já sei que não tá nem aí, né, pra embalagem, que a gente pega uma embalagem e lá não fala nada sobre se ela é reciclável, se ela não é, ou de onde que veio aqueles materiais, ou eu vou pegar de um produto que eu vejo que a embalagem é de papel, né, que ali foi feito em Belo Horizonte e não fora do país, então eu vou estar fomentando a economia local se eu comprar do pequeno produtor. É toda uma consciência que a gente começa a ter, e que eu brinco assim, quem desplastifica, não plastifica de novo, né? Então, eu vou colocar minhas compras todas numa sacola de plástico. Hoje eu já não consigo fazer isso, né? Eu levo lá as minhas sacolinhas retornáveis. Eu não conheço ninguém que fala assim, cansei dessa sacola retornável. Agora eu vou colocar tudo no saco plástico de novo. Não existe. Porque é consciência, aquilo tá enraizado. A gente já entendeu. A gente vê algo, não tem como desver, né? Exatamente. Nos canais a gente fala muito isso. A gente já entendeu a importância de certos hábitos, né? Então, assim, eu sou a louca do meio ambiente? Não, meu marido acha que eu sou, mas não. Eu não sou. Às vezes eu vou num mercado, esqueci minha sacola retornável, então eu tô a pé e passei na frente ali de uma farmácia e acabei comprando mais do que eu devia. Vou levar uma sacolinha ali naquele momento? Levo. Mas aquela sacola eu vou levar para casa. E aquela sacola ali, ela vai virar o saquinho do lixinho. Eu vou tentar dar o máximo de vida para ela possível, né? E não aquela coisa que as pessoas fazem, né? Dá um nó, aí na hora que abre, rasga a sacola. Então, pra quê? Pra quê, né? Assim, se você pode prolongar a vida dela ali, né? Isso tudo, eu acho que é posicionamento, é entender o momento que a gente está vivendo, o momento das questões ambientais, sociais, é a gente realmente ser uma pessoa ativa e não aquela pessoa que só tá ali assistindo as coisas acontecendo, rolando a tela do celular e falando, nossa, o mundo tá acabando, né? Nossa, olha só, a humanidade não tem jeito, a humanidade deu... Quando eu vejo aqueles posts, sabe, a humanidade deu errado, eu falo, gente... Sabe de nada. Sabe de nada. Tá só falando desse lugar de nada. Passivo, assistindo a tudo isso, e aí, né? Eu conheço tanta gente que com muito menos tá fazendo tanto, sabe? Tá fazendo o que tá ao seu alcance. Então, assim, é realmente não querer sair do seu privilégio, né? Sair ali da poltrona. Eu acredito muito nisso. Muita gente quer ser mais ter hábitos mais conscientes, mais sustentáveis, mas muitas vezes não sabe como. Exatamente. Então, por isso que eu comecei, né, a fazer o podcast, a usar as minhas redes sociais para isso. Eu tô lançando, né, a plataforma agora do Na Boa, então é um site que eu vou divulgar essas iniciativas todas. E quem quiser contribuir, pode através do site ver. Exatamente. Entra lá no projeto. Silvia. Gostei desse projeto. Eu gosto de criança. Eu gosto de idoso. A causa animal. Entra ali. Tem os projetos que eu conheço, não vão ter todos do Brasil, nada disso. Vão ser aqueles projetos que eu conheço, que eu falo assim, pode confiar, que eu conheci, eu vi que a coisa ali funciona bem. E eu quero ser voluntário, eu quero fazer uma doação, entre em contato com eles, tá ali, né? Eu sou a ponte. O Na Boa é uma ponte ali pra linkar quem quer ajudar com quem tá precisando dessa ajuda. Maravilhosa. Não, eu acho que você é muito mais que uma ponte. Você abastece o coração da gente com esperança. Sabe que eu te ouvindo me lembrei, né? Tem um verso da Adélia Prado, se eu não me engano, que às vezes ela fala assim: tem dia que Deus me rouba a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo.
E às vezes a gente pode ficar assim, né? Vendo algumas realidades tão difíceis, tão dolorosas, as notícias ruins, como a gente tá falando, né? E te ouvindo, eu falei assim, nossa, a Silvia devolve poesia pra gente, né? Pra vida, pra gente poder acreditar de fato nas pessoas. E eu acho que foi muito ao encontro também do que eu acredito, da ideia desse podcast, porque a gente precisa resgatar esse olhar pro coletivo, pro outro, né? E não à toa, quando a gente vê pessoas que têm esse tipo de atitude, os vídeos viralizam, né? Tem várias curtidas. Por quê? Porque as pessoas gostam disso. Porque as pessoas se identificam. Quando a gente curte, é o quê? A gente ou admira ou a gente se identificou com aquilo, né? E é isso, né? Então, quando a gente vê alguns vídeos, e eu vejo aquela quantidade, aquela comoção toda, é por isso, é porque eu acredito na humanidade das pessoas. Eu acredito que tem uma coisa maior ali que realmente nos une e que nessa correria louca do dia a dia e que a minoria fazendo barulho e fazendo o que faz, acaba tampando. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Não vamos deixar mesmo. Tem até aquela frase também daquele livro da Ana Cláudia Arantes, se eu não me engano, que ela fala, né, a morte é um dia que vale a pena viver, e me emocionou muito quando, acho que foi até mais pro final, né, uma pessoa escreveu assim, o propósito da nossa existência não pode ser favorecer a própria existência, somente. É isso é muito vazio, isso é muito pouco, né? Eu acho, eu também acho, assim, nossa, as experiências que eu tive e as pessoas que eu conheço, que eu conheci, isso é de uma riqueza tão grande, sabe? A gente passar pela vida dessas pessoas e às vezes escutar, obrigada por aquilo ali que chegou na hora certa. Isso abastece, isso dá sentido. Exatamente. Né? Isso dá sentido, isso sim abastece. Sabe que às vezes, quando eu tô meio triste, sabe? Às vezes tem alguma coisa que me chateou, alguma situação, eu já corro e penso assim, nossa, eu vou ligar pra alguém, vou fazer algum trabalho voluntário, deixa eu ver algum projeto. É no voluntariado que eu me recorro, né? Tem gente que vai pra shopping, que vai fazer compra, que vai arrumar o cabelo, que vai sair com as amigas. Eu sou assim. Eu falo assim, nossa, agora que eu preciso ainda de mais voluntariado, porque eu chego lá, parece que eu vou assim para outro planeta, eu esqueço dos meus problemas e é ali que eu me reabasteço mesmo, né? Ai, que bom. Nossa, gente, dá um pesar que a gente se reabastece tanto contato com você também. Isso é tão bom. Espero poder te encontrar mais e participar desses projetos com você. Foi muito legal você já ter falado da ideia dessa plataforma necessária. Sim. E fala mais pra gente, quem quiser também te encontrar mais, ter contato com o seu trabalho, conhecer mais, porque a Silvia, ela atua em tantas frentes, gente, assim, vale a pena acompanhar, porque a gente fica reabastecida junto, né? Então, além do Instagram, uso, né, assim, todos os canais possíveis, né, pra poder divulgar e dar voz, na verdade, não pra mim, mas pra dar voz pra todas essas pessoas, esses projetos que estão fazendo acontecer, né? Então, quem quiser acompanhar meu trabalho nas minhas redes sociais, no Instagram é Silvia Castro DC, tem o podcast Na Boa, tem a plataforma Na Boa, que é naboa.eco.br, e que mais? Tem o YouTube, que ele tava meio paradinho, mas agora eu vou voltar com ele também, que é o Silvia Castro, e todas as dúvidas, quem quiser entender mais, dicas, Silvia, eu tô com uma doação, ou então quero ser voluntária num projeto, entra lá na plataforma do Na Boa, que lá já tem várias dicas, mas tô super à disposição, me escrevam no direct do Instagram, na plataforma do Na Boa também, tô super à disposição para ajudar e para fazer acontecer. Sei disso, Silvia, te agradeço demais essa disponibilidade, sua generosidade em vir aqui. Eu já até comentei anteriormente que eu achei tão bacana, assim, ao entrar em contato com você, eu senti, né, essa disposição, essa abertura de vir presencialmente, dia chuvoso, né? BH tá um caos e você tá aqui, então assim, imagina. Obrigada, seu trabalho é muito necessário. Parabéns. O seu também, que você também, né, dá muita visibilidade aí para esses encontros, para essas possibilidades que existem, né? Existem tantas possibilidades de encontrar e de se encontrar também, né? Então o seu também, vida longa pro seu projeto, pro seu trabalho também.
também e tô à disposição, viu? Espero que você volte muitas vezes e a gente vai conversar, porque certamente você também tem muitas pessoas para ser ponte, quem sabe, né? De Com vir certeza. aqui compartilhar suas histórias, seus encontros. Vai ser um Com prazer. certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada a você e a gente se encontra no próximo episódio.